Sabe quando a gente usa um produto ou um serviço e pensa, nossa, parece que isso foi feito para mim? Pois é, muitas vezes por trás dessa sensação existe uma coisa chamada design thinking. E hoje a gente vai desvendar juntos como essa abordagem que coloca as pessoas no centro de tudo consegue transformar problemas complicados em inovações incríveis. Bom, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quase toda organização, toda equipe se depara com um desafio desses. E a resposta, na maioria das vezes, não está na nossa cara. O design thinking não é uma fórmula mágica, mas é um caminho, um jeito de pensar para navegar nessa complexidade e encontrar soluções que sejam realmente criativas e que funcionem. E o ponto de partida é justamente uma mudança de chave na nossa cabeça. A essência do design thinking é, como o próprio nome já diz, a gente começar a pensar como um designer. Mas calma, não é que todo mundo precise saber desenhar ou mexer em programas de computador, não. É sobre adotar a mentalidade de um designer para resolver qualquer tipo de problema. Olha só que interessante essa definição. Ela diz tudo. O foco principal é sempre o ser humano. Mas de nada adianta ter uma ideia genial que todo mundo ama se ela não for sustentável para o negócio, né? O grande pulo do gato, o verdadeiro desafio é encontrar esse ponto de equilíbrio perfeito entre o que as pessoas precisam e o que gera valor para a empresa. E esse é um ponto crucial. A gente não está falando de uma receita de bolo com passo a passo que funciona sempre. O design thinking é mais um jeito de ser, uma mentalidade. Ele é uma mistura poderosa de 3 ingredientes: empatia, para a gente se conectar de verdade com as pessoas, criatividade, para ter a coragem de pensar fora da caixa, e razão, para analisar tudo com o pé no chão e ver o que é possível fazer. Tá, mas como é que essa mentalidade funciona na prática? O que sustenta tudo isso? Ela se apoia em 3 pilares, 3 conceitos essenciais que guiam o processo do início ao fim. São esses 3 aí: empatia, colaboração e experimentação. Pensa neles como o alicerce de uma construção. Vamos dar uma olhada em cada um para entender como essa engrenagem roda. Vamos começar pela empatia. E olha, isso aqui vai muito, mas muito além de uma simples pesquisa de mercado com um questionário. Empatia é sobre observar, conversar e de verdade tentar se colocar no lugar do outro. Sentir na pele o que ele sente para entender as dores, os desejos e às vezes até descobrir necessidades que nem a própria pessoa sabia que tinha. Esse exemplo é perfeito para deixar a ideia de empatia bem concreta. Imagina só a quantidade de informação rica que uma equipe consegue tirar passando um dia inteiro na rua com um guincheiro. É nesse nível de profundidade, nessa experiência real, que as verdadeiras sacadas de inovação aparecem. Em seguida, a gente tem a colaboração. A premissa aqui é bem simples: ninguém inova sozinho. E mais do que isso, o design thinking adora a diversidade. Quando a gente junta na mesma sala pessoas de áreas completamente diferentes, tecnologia, negócios, design, psicologia, a mágica acontece. As ideias se cruzam, evoluem e a visão sobre o problema fica muito mais completa. E para fechar os nossos 3 pilares, chegamos na experimentação. Porque, vamos combinar, não adianta nada ter um monte de ideia boa no papel, né? Esse pilar é sobre transformar as conversas em algo real. A lógica é, em vez de apostar todas as fichas numa única ideia, a gente cria uma cultura de fazer testes pequenos e constantes. E essa ideia de testar leva a gente direto para uma ferramenta super poderosa do design thinking, a prototipagem. Vamos ver um pouco mais de perto como isso funciona na prática? Todo mundo conhece essa história, né? Uma empresa passa meses, às vezes anos, desenvolvendo um produto em segredo, gastando rios de dinheiro, e aí, quando finalmente lança, descobre que não era bem aquilo que as pessoas queriam. É um risco enorme e um pesadelo para qualquer negócio. O protótipo vem para virar esse jogo. Em vez daquele caminho longo, caro e arriscado, a gente cria uma versão simplificada da ideia. O risco é baixo, o custo é baixo e, o mais importante de tudo, o aprendizado é muito rápido. É aquela famosa mentalidade de errar rápido e errar barato para poder acertar em cheio no final. Só que para isso funcionar, a cultura da empresa precisa mudar. O erro não pode ser visto como um fracasso. Muito pelo contrário, ele passa a ser uma fonte valiosa de aprendizado, uma parte natural do processo. Cada erro em um protótipo é uma lição que evita um erro muito maior e mais caro lá na frente. E não precisa imaginar nada super complexo, não. Um protótipo pode ser um desenho num pedaço de papel, uma encenação de como um serviço funcionaria, um modelo bem básico. O objetivo aqui não é a perfeição, é só tornar a ideia palpável o suficiente para a gente conseguir mostrar para as pessoas e ouvir o que elas têm a dizer. Ok, então a gente mergulhou na empatia, colaborou com um time diverso, fez um monte de experimentos e, no final, qual é o resultado de tudo isso? Onde é que está o grande valor do design thinking?
O grande segredo está bem aí, no centro dessa imagem. A inovação de verdade acontece nesse ponto de encontro, nessa intersecção. A solução tem que ser algo que as pessoas desejam, que a tecnologia permite construir e que, claro, seja financeiramente viável para o negócio. O design thinking é a bússola que nos ajuda a encontrar esse ponto de equilíbrio. É como se fosse um checklist final. A solução que a gente criou atende a esses 3 pontos? É desejável do ponto de vista humano? É factível tecnicamente? É viável como negócio? Quando a resposta é sim para os 3, aí a gente sabe que tem algo realmente poderoso nas mãos. É essa união que transforma uma boa ideia numa inovação de sucesso. Então, para a gente amarrar tudo, essa é a jornada do design thinking. Ela começa com um problema bem cabeludo, um desafio complexo, e termina com uma solução que, acima de tudo, faz sentido para a vida das pessoas. Uma solução construída de forma colaborativa e testada na prática. E agora, fica a reflexão. Que tal pensar nos desafios que estão por aí, no nosso trabalho, na nossa cidade? Com essa mentalidade de empatia, colaboração e experimentação, que problemas complexos a gente poderia começar a olhar de uma forma totalmente nova? Fica aí a provocação.